Agora, nossa aula de português, tudo bem? Páginas 22 do livro. A página 22 é Lendo o Mundo. Nesta aula, você vai ler uma reportagem sobre um site de notícias feitos para crianças. Então, nós vamos retomar a ideia de reportagem. Então, vamos imaginar que vocês viram um jornal e na capa do jornal tem essa notícia do ladinho que nós iremos encontrar dentro do jornal. E aí a gente comprou esse jornal e levou para casa. E dentro, lá na nossa casa, a gente abriu e viu essa página aqui. Então, essa página aqui, 22, é a reportagem em si, a reportagem completa. Nós temos a manchete, temos o título, temos as informações básicas e agora nós iremos ler a reportagem completa. Nessa reportagem também, ele traz as expressões interrogativas. Então, o que, como, quando, onde, como e por quê, ok? Então, olha só. Antes da gente fazer a leitura da página 22, vamos fazer a pré-leitura dessa página. Então, por exemplo, quando a gente lê o título, o que a gente espera dessa reportagem só de ler o título? Então, vamos ler o título, Recontando, onde as crianças são levadas a sério. Então, recontando, onde as crianças são levadas a sério. Então, o que vocês acham que essa reportagem vai abordar com esse título que ela deu? Também conseguimos pensar em uma pergunta sobre o quê? Sobre a foto que ela trouxe nessa reportagem. Por que será que ela usou essa foto? O que essa foto dá de dica para o assunto que nós vamos ler? O que vocês acham que é o acontecimento tratado na reportagem só da gente ver essa foto com essa moça e 4 crianças e todos se abraçando? O que a gente consegue prever que nós iremos ler? O que vocês acham? Então, nós fizemos a pré-leitura, levantamos hipóteses, levantamos perguntas. Vamos ler esse parágrafo aqui inicial, Reportagem. Reportagem é um texto jornalístico que apresenta informações a respeito de um acontecimento interessante. A seguir, leia uma reportagem sobre um projeto que apresenta o mundo do jornalismo para as crianças. Então, olha o título. Recontando, onde as crianças são levadas a sério. A imagem, olha a legenda da imagem. A jornalista Simone Rosani e o Conselho Editorial Mirim. Então, nós já sabemos que é um conselho editorial, né? Então, vamos lá. Um site de notícias para as crianças com foco nas questões do dia a dia, do Brasil e do mundo, devidamente separadas por editorias. Esta é a proposta do Recontando, iniciativa com 6 meses de existência, mais de 220 mil acessos e mais de 22 mil fãs na página do Facebook. Com o recurso da animação e narrativas contextualizadas, o formato pioneiro e inovador nasceu em um conjunto com o projeto final da pós-graduação em gestão do entretenimento da jornalista niteroirense, ou seja, que ela mora no Niterói, Simone Rosani, mãe de Henrique, hoje com 8 anos. A ideia nasceu em dezembro de 2009, quando levava o meu filho para comprar o presente de Natal. Junto da frustração do presente não comprado, chegaram as perguntas sobre o incêndio que interditará o shopping. As primeiras informações do rádio não foram suficientes para Henrique, que fez questão de saber todos os outros detalhes apurados no jornal do dia seguinte, conta Simone. Então, o que aconteceu nesse parágrafo? O filho foi comprar o
presente de Natal, o shopping começou a incendiar e ele, não contente apenas com os detalhes que o rádio deu, ele foi buscar detalhes no jornal do dia seguinte. Então, continuando na página 23. Desenvolvido durante o primeiro semestre de 2013, na Escola Nossa, em Niterói, o projeto piloto de conteúdo transmídia teve sua metodologia aprovada por 91 alunos do primeiro segmento do ensino fundamental. Todos os episódios que vão ao ar no site passam necessariamente pelo crivo do Conselho Editorial Mirim, formado por Henrique Ronzani e 3 amigos, Luísa Sondré, Gabriel Palma e Manuela Pinheiro. O grupo se reúne semanalmente depois da escola para executar a fundamental tarefa. Para acessar o projeto, acesse o site que está aí embaixo, recontando.com, e acabou a reportagem em si. Temos a legenda e na legenda está escrito primeira página do site Recontando. Então, aqui do lado ele trouxe também uma foto desse site, que foram as crianças que trouxeram para aprimorar essa reportagem. Então, ó, olha só, aqui embaixo está escrito que o blog Casa da Gente é a versão online de um jornal de mesmo nome que circula da região da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Algumas matérias de destaque do jornal impresso são publicadas no blog e ficam disponíveis na internet. Então, ó, nessas 2 páginas nós vimos e lemos uma reportagem, vimos sobre blogs, sobre sites. Vamos para a página 24, repensando na leitura. Releia a reportagem e responda as questões a seguir. Que fato é tratado na reportagem? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai localizar na reportagem os elementos essenciais que ocorrem nela. Então, ó, a gente consegue observar o título, as imagens. Também conseguimos observar as questões que ajudam o repórter a compor sua reportagem. Então, é o que ele usa? O que, quando, onde, quem, como e por quê. Então, essas palavrinhas, elas são usadas para dar um sentido, para dar um rumo a algo. Então, por exemplo, que vocês querem escrever sobre alguma coisa. O que a gente vai pegar como base? O que? Quando que aconteceu? Onde? Quem que viu? Quem que é o sujeito daquilo? Como e por que você está falando sobre isso? Ok? Então, vamos lá, ó. Que fato é tratado na reportagem? Então, ó, na nossa reportagem, o texto ele traz o quê? Um projeto que ele trouxe nessa reportagem que existe um projeto que reconta notícias para criança em um site, não é mesmo? Então, ó, recontando, ela trouxe nessa reportagem que existe um projeto nessa reportagem que existe um projeto e que existe um site sobre isso, não é? B. Lendo apenas o título e o slide, responda quando e onde o fato acontece. Então, ó, olha só. Recontando onde as crianças são levadas a sério. Então, ó, olha só. A leitura do título e do slide, o que é o slide, Pro? O slide não é o primeiro parágrafozinho que aparece na reportagem, que nós já temos na primeira chamada do jornal? Então, ó, se a gente lê esse título, ó, o título nós já lemos, né? Recontando onde as crianças são levadas a sério. Nós conseguimos
só descobrir pelo título? Não, né? A gente não consegue descobrir quando e onde o fato aconteceu só pelo título. Agora vamos ler o LIDE. Então, olha só o LIDE. Um site de notícias para crianças com foco nas questões do dia a dia do Brasil e do mundo, devidamente separadas por editorias. Essa proposta do Reconto iniciativa com 6 meses de existência, mais de 220 mil acessos e mais de 22 mil fãs na página do Facebook. Com o recurso da animação e narrativa contextualizada, o formato pioneiro e renovador nasceu em conjunto com o projeto final de pós-graduação em Gestão e Entretenimento da jornalista niteroidense Simone Ronzani, mãe de Henrique, hoje com 8 anos. Então, ó, o que a gente descobre por esse parágrafo? Que o quê? Que acontece no Niterói, que é no Rio de Janeiro, que ele já tem o quê? 6 meses de existência. Então, ó, se a gente for lá no acesso, a gente não consegue descobrir quando em si, só pelo LIDE, porque a gente precisa ir lá no acesso, ver quando que ela publicou isso. Então, ó, ela publicou em outubro de 2013. 6 meses antes, eles vão descobrir quando que isso ocorreu. Então, ó, na LIDE a gente não consegue descobrir quando, a gente só sabe que o tempo é de 6 meses de existência. Também conseguimos ver que foi feito, que acontece no Rio de Janeiro, porém essa data específica não aparece no primeiro parágrafo, não é mesmo? C. No primeiro parágrafo, que cumpre o papel de LIDE, podemos perceber quem são as pessoas envolvidas no acontecimento. Quem são elas? Então, ó, no primeiro parágrafo que nós vimos o quê? Que o recurso de animação e narrativas contextualizadas, o formato pioneiro e inovador, nasceu em conjunto com o projeto final da pós-graduação em Gestão de Entretenimento da jornalista quem? Simone, a mãe do Henrique, de 8 anos. Então, nós, pelo LIDE, descobrimos que Simone é a responsável pela ideia em si de ter esse projeto. D. Quais parágrafos completam e ampliam as informações que aparecem no LIDE? Então, ó, quais são os parágrafos após isso que completam a reportagem? Então, é o parágrafo 2, 3 e o 3, não é mesmo? Porque, ó, no 2, ela traz a ideia, como que aconteceu a ideia, que foi no incêndio. E no 3, ela traz o quê? Que ele foi desenvolvido e como que ele funciona por conta dos 3 amiguinhos do Henrique e pelos encontros deles semanalmente. Não é mesmo? 2. Retome no trecho a seguir e responda ao que se pede. A ideia nasceu em dezembro de 2009, quando levava o meu filho para comprar o presente de Natal. As primeiras informações do rádio não foram suficientes para Henrique, que fez questão de saber todos os outros detalhes apurados no jornal do dia seguinte. Conta Simone. Então, ó, por que o repórter colocou o trecho acima entre aspas? Por que vocês acham? A aspas sempre tem a ideia de que a gente está expressando a fala de outra pessoa. Então, por exemplo, quando ele coloca em aspas a ideia até o dia seguinte, em seguida ele também traz o quê? Conta Simone. Por que essas aspas? Essas aspas, elas são caracterizadas pela fala que a Simone teve em relação ao projeto.
Então, ó, por que que o repórter coloca o trecho acima entre aspas? Por quê? Para ele explicar que é o jeito que a Simone está contando sobre o surgimento do projeto Recontando. Então, vocês vão escrever aí na A, do jeitinho que vocês entenderam, para uma resposta para essa pergunta, ok? B, quem é o autor desse trecho? Então, ó, quem é o autor desse trecho? Quem é que fez essa reportagem, também fez esse trecho? Quem fez esse trecho para essa reportagem? Porque a reportagem é do blog Casa da Gente. E esse trecho, que também está escrito Conta Simone, foi realizado pela própria Simone, não é mesmo? Ela que disse essa parte. Então, ó, quem é o autor desse trecho? A autora desse trecho é a Simone Ronzani, mãe de Henrique, que deve ter concedido uma entrevista para o repórter, porque ele sabe que foi ela que disse essa palavra, esse trecho, porque provavelmente ele foi entrevistá-la ou ela deu uma entrevista para alguém e ele pegou essa fala dela. Combinado? Então, com isso, nós finalizamos o vídeo e no próximo vídeo nós vamos fazer a página 25 em diante, ok? Então, vocês prestem atenção na reportagem em si e façam essa 2 do jeito que a Pro explicou aqui com as palavrinhas de vocês, ok? Beijo e até a próxima aula de português.